Olá, eu sou o Clóvis Lima, do NEP Eurípedes Barçanufo, de Campinas, São Paulo. Dando continuidade ao estudo do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, hoje falaremos sobre o capítulo 36, Na Hora da Assistência. Na hora da assistência. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, coxos e cegos, de Jesus, em Lucas capítulo 14, versículo 13. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9. Nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Você acabou de ver o título, as citações e a introdução de um texto de Emmanuel a respeito de um tema. O tema é: Jesus nos recomenda os irmãos em dificuldades maiores. Em Lucas capítulo 14, versículo 13, esses irmãos em dificuldades maiores são representados pelos pobres, aleijados, coxos, cegos. A outra citação é da irmã Rosália, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Isto é, auxiliemos o melhor que pudermos esses companheiros em dificuldades maiores. Essa é a recomendação de Jesus. Na hora da assistência, o título, na hora da assistência, isto é, na hora da prestação de serviço fraterno a esses companheiros em dificuldades maiores, qual deve ser a nossa conduta, segundo a autoridade amorosa do Cristo, como disse Emmanuel? Então, Emmanuel vai, nesse texto, enumerar uma série de situações em que nos deparamos com esses irmãos em dificuldades maiores. E aí, qual deve ser a nossa conduta, segundo os padrões do Divino Mestre, segundo recomendação dele mesmo? Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhes possamos ser úteis. E Emmanuel nos coloca a primeira situação. Um desses companheiros bate à nossa porta. Qual deve ser a nossa conduta, segundo a autoridade amorosa do Cristo? Receber esse companheiro com frases de bom ânimo e conforto. E mesmo que não lhe possamos ser úteis, jamais ferir o coração desse nosso companheiro. Visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem traços de censura. Agora a situação parece invertida. Nós é que vamos visitar o lar desses companheiros em dificuldades maiores. Qual deve ser a nossa conduta? Procurar nos sentir como se estivéssemos no ambiente da nossa própria casa, em que cada um dos familiares merece respeito natural e cooperação espontânea. Jamais qualquer traço de censura a esses companheiros. Em lhes servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos deselegantes e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. A situação agora é:
Estamos servindo esses companheiros à mesa. Qual deve ser a nossa conduta? Calar observações indelicadas, evitar gestos de aborrecimento, jamais reprovar os modos e expressões deles que são diferentes dos nossos. E muito cuidado, mas muito cuidado para não agravar a situação de subalternidade e infortúnio deles. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Um desses companheiros está diante de nós, com o corpo enfermo ou dolorido. Qual deve ser a nossa conduta? Vamos nos recordar daquele samaritano da parábola e aquele homem estirado no chão, quase morto. E vamos deixar que a compaixão nos inspire, de modo que imaginemos que no lugar daquele companheiro em dificuldades maiores, está alguém que amamos muito e como gostaríamos, como seríamos gratos se alguém socorresse essa nossa pessoa, essa pessoa que a gente ama muito. Como seríamos gratos? Se aceitamos a incumbência de provê-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhaneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem à nova solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pedem repetição do prato e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Há uma fila de necessitados para receber, por exemplo, mantimentos, e nós estamos ali diante deles para atendê-los. Qual deve ser a nossa conduta? Tratá-los com afabilidade, nunca agir com impaciência. E se alguns deles voltarem à fila depois de atendidos, procurar recordar os nossos filhos queridos quando nos pedem a repetição do prato e procurar atender esses companheiros na medida do possível. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipes de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desperdiçar-lhes o concurso valioso. Estamos reunidos em equipe de trabalho para suprir esses irmãos em dificuldades maiores. Olha o que Jesus recomenda, olha o que Emmanuel sugere. Cultivar bom humor, gentileza, manter a disciplina sem intolerância e usar de generosidade sem relaxamento. Olha, que equilíbrio! Nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos junto aos nossos companheiros em dificuldades maiores. Quando estamos diante de autoridade, por exemplo, presidente da República, governador, prefeito, juiz, delegado, sabemos respeitá-los
com consideração e respeito. E quando estamos em salões nobres, sabemos nos comportar com boas maneiras. Por que não tratar com bondade e gentileza os irmãos em dificuldades maiores? Eles não são apenas nossos irmãos. São convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar carinho e consideração para com Ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Vamos supor que Jesus receba de nós um convite para vir à nossa casa e pedimos a Ele que estenda esse convite a outras personalidades que ele desejar. E aí imaginamos que Jesus vai convidar, por exemplo, Paulo de Tarso, João Evangelista, Simão Pedro, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Emmanuel, o próprio Emmanuel. E qual não é a nossa surpresa? Jesus convida pobres, aleijados, coxos, cegos e nos recomenda tratá-los com o mesmo carinho e consideração que trataríamos se os convidados fossem esses que imaginamos, inclusive ele próprio, o Divino Mestre. Muito obrigado. Deus nos abençoe.